O veredito de Laurinha está prestes a ocorrer, sob a iniciativa de Lena e Alaí. A malvada enfrentará o pior dos espantos e acabará vencida. Para agravar o cenário, a máscara de Laurinha cairá, e Laí junto a Rafael descobrirão que não possuem qualquer laço de sangue, pois Laurinha inventou tudo. Edu não deixará essa afronta passar ilesa. O início de tudo se dá quando Lena e Alaí adentram o tribunal. Lena solicita escusas pela dilação. O magistrado ordena que se acomodem e profere: está instalada a sessão desta junta de conciliação e arbitragem. Lena fita a antiga patroa e diz: uma boa tarde, senhora Laurinha. A megera a ignora. E o juiz declara: a audiência para examinar a lide trabalhista movida por Maria Helena Ribeiro, a Lena e Laí Ribeiro contra Laura Albuquerque Figueroa. Laurinha remove os anteolhos escuros e assevera: Excelência, eu amparei essas duas. Essa jovem não teria vindo ao mundo em um local digno se eu não tivesse acolhido a genitora. Sempre foram estimadas como entes da família, com toda a vênia. Sempre perceberam seus proventos em dia, rigorosamente em dia. Eu não consigo atinar porque ambas movem um litígio contra alguém que sempre as honrou. Laí cerra as pálpebras e Lena indaga: filha, você se sente bem? A moça dissimula e replica: estou ótima. Não me retiro daqui por nada. O juiz solicita silêncio e Laurinha prossegue: elas sempre usufruíram de benesses e regalias em meu lar. A jovem pôde instruir-se. A mãe auferia quantias maiores. Ela organizava ceias para as amizades que eu mesma apresentara. Utilizava tudo em minha residência. Já provia adiantamentos. Fui mais confidente do que patroa, excelência. Chega o momento de Lena depor e ela diz: a Laurinha me remunerou apenas no princípio, senhor juiz, mas depois passei a mourejar de graça. A senhora Laurinha sempre apresentava um pretexto, e parecia ser meu dever labutar naquela casa sem perceber um centavo. Minha Alaí trabalha desde a tenra idade. Labutava o dia inteiro e jamais teve registro em carteira. Laurinha começa a sentir receio. Laí puxa Lena e fala com sofrimento: mãe, estou piorando. Sinto náuseas. Lena se desespera e suplica: senhor juiz, ela não se sente bem. Poderia eu conduzi-la lá fora para um pouco de água? Ela transpira em demasia. Laurinha sussurra: que encenação fingida! O magistrado responde: a senhora detém permissão. Pode ir. Ambas se levantam. Lena tenta amparar a moça, mas Laí cerra os olhos e desaba ao solo. Em aflição, Lena clama: minha filha, o que é isso? O juiz se ergue apreensivo. Laurinha mofa e diz: que vexame, meu Deus! Um autêntico espetáculo. O juiz ordena: oficial, convoque algum facultativo lá fora. Lena pranteia e roga: Alaí, fale comigo, filha, fale comigo. O oficial de justiça se dirige ao exterior e convoca um médico. Laí surge sentada ao lado da genitora e o doutor declara: não foi nada severo. Creio que ela deva realizar alguns exames. Não posso asseverar, mas tenho quase convicção de que ela está gestante. Lena arregala os olhos pavorosa e questiona: gestante? Laurinha também se sobressalta e brada: gestante? O clínico responde: creio que ela esteja com cerca de 3 meses. A senhora carece de ir ao especialista e ratificar isso. Laí se levanta inquieta e diz: imagine, doutor. É óbvio que não estou grávida. Juro que não estou. Lena fala: isso não é plausível. Pelo amor de Deus, doutor. Ele replica: não posso asseverar categoricamente, mas estou habituado a isso. Sou ginecologista e presencio fatos assim cotidianamente. Laí fala ríspida: mas o senhor está equivocado. Não estou gestante de modo algum. Laurinha a interrompe e fala colérica: você não pode estar grávida, menina. Certamente era um estratagema para tentar persuadir o magistrado.
Laí questiona. A senhora supõe que somos da sua laia? O oficial ressurge e anuncia. A audiência será retomada. As partes queiram ingressar, por favor. Laurinha encara Laí e fala. Sua simulada gentinha, isso é um despropósito. Laurinha segue à frente. Lena permanece a sós com Laí e indaga. Minha filhinha, conte-me, isso é mesmo verídico? A Laí roga. Não discorramos sobre isso agora, mãe. Pelo amor de Deus. No recinto, Laurinha continua enfurecida e fala com o causídico. Era só o que me restava, o Rafael e essa garota conceberem um herdeiro. Marcelo observa. Se isso transcorreu, Laurinha será algo absolutamente desagradável. Laí chega com Lena. O juiz surge e todos se acomodam. A jovem agradece a benevolência do homem, diz estar melhor, e o juiz ordena prosseguir. Horas depois, o meritíssimo atinge uma conclusão e inicia a leitura da sentença perante todos. Isto posto, julgo procedente a presente reclamação e condeno a reclamada Laura Albuquerque Figueiroa a pagar às reclamantes juros e correção monetária dos proventos. Laí e Lena esboçam um sorriso, enquanto Laurinha entra em desalento e fica gélida de rancor. O juiz prossegue a sentença e fala. Condeno também a pagar em dobro todas as férias não gozadas, bem como o 13º dos últimos 5 anos. Além de tudo, deverá arcar com as custas do processo, evidentemente. Lena chora comovida. Laí encara Laurinha com um semblante de desforra cumprida e festeja. Vencemos, mãe! Nós vencemos! Lena ampara a filha e fala. Deus seja louvado! Laí fita Laurinha e declara. A justiça tarda, mas não falha. Agora essa infeliz terá que liquidar tudo que deve. Fora de si, Laurinha diz. Isso é um despropósito, Marcelo. E agora? O que deve ser feito? O advogado responde. Agora é realizar os cálculos e pagar a elas tudo o que lhes é devido. Todos se erguem. Laí mantém um olhar satisfeito. Laurinha coloca os anteolhos escuros e diz. Suas bregas desditosas. Laí fala. Valeu a pena termos recorrido à justiça, mãe. Estamos demonstrando que não somos propriedade de ninguém, não. Laurinha fala. Este país é uma vergonha. Lugarzinho de quinta. O advogado solicita que ela se acalme e ela prossegue. Não posso silenciar, Marcelo. Sou uma mulher íntegra, laboriosa. E agora essa gentinha desse nível quer meu numerário. Sempre a elite paga o pato. A Laí rebate. Não venha com esse discurso, dona Laurinha. A senhora não está pagando o pato. Está pagando o que deve. Lena diz. Deixa-la ir. Não vale nada o que ela proferiu. Vale o que o juiz sentenciou. Vencemos. Laurinha diz. Suas gananciosas interesseiras. A vilã sai batendo os pés. Laí abraça Lena e fala. Finalmente alguém se posicionou ao nosso lado. Finalmente. Laurinha surge transtornada com o advogado em casa e fala. Essa gestação não pode ser verídica, Marcelo. Será um transtorno pavoroso. O advogado adverte. Bem, Laurinha, se isso for real, não poderei prosseguir com o nosso pacto. Irada, ela questiona. Como é, Marcelo? Ele responde. Exatamente, Laurinha. Não posso continuar asseverando que o Rafael é descendente do Betinho. Ela indaga. Por que você diz isso agora? Ele esclarece. A única solução para um impasse como esse seria Laí desistir da maternidade. Não posso anuir com algo assim. Laurinha fala. Mas é precisamente isso que tenciono. Não almejo um neto daquela serviçal. O advogado adverte. Não posso permitir tal coisa. Você está excedendo os limites. Laurinha diz. Se você abrir a boca e relatar a alguém o nosso pacto, juro que se arrependerá até o fim dos seus dias. Eles devem continuar supondo que são irmãos. Você silenciará, pois sabe bem do que sou capaz.
Lena surge na casa de Laurinha para dialogar. A vilã se insurge e ordena: remova essa mulher daqui, Jonas! Lena ingressa na sala e avisa: não sairei, dona Laurinha. Temos uma questão gravíssima a dirimir. Minha filha está gestante do seu filho. Como se processará isso, dona Laurinha? A senhora também é mãe e sabe o que estou enfrentando. Laurinha ordena: cesse isso, Lena. Cale a boca. Tenha ao menos compostura. Ela pede que Lena vá ao escritório. Marcelo fica a sós com a vilã e indaga: então, a Laí está mesmo grávida? Laurinha replica: você não abrirá a boca, Marcelo. Nada dirá. Marcelo adverte: a conjuntura é gravíssima e o que você pratica é ilícito. Laurinha fala mais alto: sei perfeitamente o que pratico e você não dirá nada do que pactuamos. Nada. Mais tarde, Edu surge na mansão, coloca a vilã contra a parede e indaga mais uma vez se Rafael e Laí são irmãos. A megera finge inocência e fala indignada: isto é um insulto, Edu. Jamais supus que você pudesse cogitar tal coisa a meu respeito. Pelo amor de Deus, eu jamais mentiria para todos vocês. Jamais teria audácia de ferir você, Rafael e Adriana. Eu apenas indaguei se era verídica a narrativa que você contou, aqueles registros que exibiu. Laurinha brada: não, você está asseverando. Disse que eu forjei toda aquela narrativa. Edu fala: eu não assevertei nada, Laurinha. Você quem está proferindo isso. Ela responde: meu Deus, mas isso é o cúmulo. Sou uma mulher de bril. Você me conhece perfeitamente. Quem está insuflando você contra mim dessa forma, Edu? Ele responde: ninguém. Eu mesmo estou indagando para poder esclarecer tudo para o bem de todos eles. Laurinha questiona: e você não julga que foi para o bem deles que contei tudo aquilo? Tudo o que proferi exigiu de mim um sacrifício hercúleo. Você deveria levar isso em conta antes de levantar suspeitas a meu respeito. Edu diz: Laurinha, eu meramente lhe fiz uma pergunta. Só uma pergunta? Por que ficou tão alterada? Ela fala mais alto: não foi uma pergunta, foi uma imputação. Foi a Lena e a Laí. O que elas disseram a você? Você me conhece tão bem, Edu. Intimamente. Não posso aceitar isso. Edu questiona: você percebe que se trata de um tema sério demais? Ela responde: certamente percebo. Se não fosse grave, não contava o que contei. Agora cesse essas imputações e saia do meu aposento. Enquanto isso, Laí pranteia ao lado de Rafael, discorre sobre a situação e fala: jamais teria audácia, Rafael. É nosso filho. O pobrezinho não tem culpa. Serei mãe, Rafael. Serei mãe mesmo com todo esse pavor que sinto. Rafael diz: tudo findará bem, você verá. Laí indaga: mas é um risco, não é? Não sabemos o que pode ocorrer ao bebê. Fico triste quando cogito isso, Rafael. Quando recordo as coisas horríveis que sua mãe disse para mim e para minha mãe. Rafael pede: ouvi de minha mãe. Ela está totalmente fora de si. E Laí diz: mas ela pode estar correta, não é? Isso que me deixa desolada, Rafael. E se ela estiver certa? Rafael responde: eu também fico desolado, Laí. Mas temos que pensar positivo. Crer que nosso filho virá ao mundo e virá bem. Ela diz: se tivéssemos um átomo de esperança, por mínimo que fosse. Rafael fala: creio ser preferível falarmos com o Dr. Juarez. Ele já sabe que somos irmãos. Relatamos toda a verdade e pronto. Laí observa: sinto muita vergonha, Rafael. Ele responde: ele já está ciente de tudo. Iremos até ele e veremos qual a saída para tal conjuntura. Temos que permanecer unidos, suceda o que suceder. Laí consente, mas prossegue pranteando: você crê que o bebê será menino ou menina? De qual urbe você assiste a este vídeo? Deposite sua resposta nos comentários.
Surge para você mais um vídeo surpreendente da telenovela. Clique para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela. Marcelo solicita dialogar a sós com Eduardo. Visivelmente inquieto, o advogado diz: "Tenho algo muito desagradável a proferir." Eduardo se prepara e Marcelo prossegue: "Por coerções de Laurinha, eu me aliei a ela para forjar uma conjuntura." Franzindo o senho, Eduardo indaga: "Que tipo de conjuntura?" Engolindo em seco, Marcelo responde: "Laurinha praticamente me compeliu a ratificar uma narrativa que ela inventou. Mentimos a respeito de Laí e Rafael." Após uma breve pausa dramática, o causídico continua: "Eles não são irmãos. Rafael é filho do Vado, como Adriana. A Laí é a única que é sua irmã." Em choque, Eduardo indaga: "O quê? Então era tudo um embuste?" Ele se ergue e continua: "Aquela reunião que a Laurinha convocou era todo um teatro, uma hipocrisia." Sem fitá-lo, Marcelo responde: "Em parte." Revoltado, Eduardo questiona: "Como em parte? Você assevera que eles não são irmãos? Rafael e Adriana não são descendentes do meu pai. Que demência é essa? Deixar a pobre da Adriana sofrer silente pelo fato de não ser filha do meu pai. Tudo isso para Rafael não permanecer ao lado da Alaí. E você não confessa que isso é uma hipocrisia?" Cabisbaixo, Marcelo responde: "É verídico. Creio que Laurinha não poderia ter praticado o que praticou." Irritado, Eduardo berra: "Mas é óbvio que não podia. Isso é mais que um despropósito. Agora você, como pôde agir assim?" Como estava em conivência com ela, Marcelo se volta para ele e responde: "É precisamente isso que eu desejava que compreendesse. Fui coagido. Laurinha me tem sob controle por causa de antigas questões familiares." Eduardo inicia um caminhar de um lado a outro e o advogado prossegue: "Não podia prosseguir permitindo que essa situação perdurasse dessa forma. Bem, a Laurinha pode agir como bem entender." Agora Eduardo diz: "Ainda bem que sua consciência falou mais alto, mas o pior de tudo é que Maria do Carmo detinha a razão." Marcelo volta a pender a cabeça com a convicção de que uma grande reviravolta está prestes a transcorrer. Mais tarde, Eduardo revela a verdade para Alaí e Rafael, que ficam estupefatos ao descobrir que realmente não possuem parentesco. Atordoado, Rafael diz: "Meu Deus do céu, quanto rancor a Laurinha guarda naquele peito!" Lena, que também fica atônita com a revelação, diz: "Não atino como uma mulher como Dona Laurinha e esse tal de Vado puderam gerar filhos tão íntegros como Rafael e Adriana." Eduardo observa: "Estou arrasado. Como a Laurinha pôde mentir ao ponto de findar com a aventura dos próprios filhos, por causa de preconceito?" Alaí esboça um sorriso e fala: "Estamos discorrendo sobre essa infeliz, mas olvidamos o principal. Agora findou. Findou a preocupação com o bebê e podemos permanecer juntos, Rafael." Eduardo observa: "Certamente podem, e faço questão de ser padrinho do matrimônio." Ambos sorriem, mas Eduardo diz: "Mas isso ainda não se encerrou. Telefonarei para a Adriana. Temos que esclarecer essa história." Passado um tempo, o mordomo Jonas vai ao aposento de Laurinha e diz: "Com licença, madame, mas a senhora possui visitas." A vilã questiona: "Quem está aí?" Jonas responde: "Rafael, Adriana e Eduardo." Sorridente, ela observa: "Ora, que surpresa! O que almejam?" Logo após, ela encontra os três irmãos e diz: "Não creio. Vieram me visitar em comitiva. Por favor, acomodem-se, meus queridos." Os três a encaram mudos com um semblante de revolta integral. E a megera indaga: "Por que essas faces? Não se inquietem." Apesar da hora tardia, Eduardo a interrompe e diz: "Não se trata de uma visita." Laurinha fecha o semblante. Rafael diz: "O que você praticou não possui perdão." Fazer a Adriana atravessar tudo o que atravessou.
Ela fica desconcertada e Adriana indaga. Por que praticou isso comigo? Por que me odeia tanto? Rafael responde. Ela não odeia apenas você. Odeia a nós dois. Cínica e tentando manter a pose, ela questiona. Sobre o que estão falando? Eduardo se aproxima e responde. Doutor Marcelo Ramos me procurou no escritório e me relatou toda a verdade do embuste que você e ele arquitetaram para que Rafael e Laí não permanecessem juntos. Ela sente o coração acelerar e Eduardo prossegue. A verdade é que Rafael também não é filho do meu pai. Desesperada, Laurinha assevera. Quem não disse a verdade foi ele. Aquele infeliz. Eduardo retruca. Ele estava sendo sincero, mais que isso. Sentia-se péssimo. Tentando ignorar o que transcorre, ela se senta ao piano e inicia uma melodia melancólica. Enquanto Eduardo prossegue, expondo sua mentira, Adriana e Rafael também tentam confrontá-la, mas a vilã continua a tocar, sentindo-se num concerto. Subitamente, ela golpeia as teclas enquanto lança um olhar furioso para os três. Ela se ergue e diz: Não creio que tenham vindo aqui para me questionar. Furioso, Rafael fala: Viemos sim. O que você praticou? Ela o interrompe e assevera: Saiam daqui. Não devo satisfações a ninguém. Não desejo dizer nada. Fora daqui todos vocês. Ainda mais irado, Rafael diz: Você ordenou que a Laí interrompesse a gestação. Não atino como pôde agir assim, mãe. Laurinha retruca. Não me chame de mãe, Rafael. Adriana a enfrenta e diz. E não é mesmo? É uma mentirosa, uma simulada. Que tipo de mãe agiria assim com os próprios herdeiros? Com um olhar intimidador, a megera diz. Calada, jamais lhes dei permissão para me tratar desse modo, muito menos você, o irresponsável que se envolve com uma bastarda do Betinho com a serviçal. Quem é você para me dirigir esse tom? Revoltado, Eduardo diz. Você excedeu todos os limites por causa desse preconceito. Quem você supõe ser? Erguendo a cabeça, a vilã responde. Eu sou Laura Albuquerque Figueiroa. Estou acima de preconceitos e de julgamentos. Detenho o direito de cogitar o que desejar dessa gentinha. Incrédulo, Eduardo questiona. O que é isso? Ela prossegue. Exatamente como essas duas pessoas que tive a desdita de parir. Adriana e Rafael arregalam os olhos e ela diz. Vocês herdaram exclusivamente o vado, não a mim. Sou uma dama, uma mulher da sociedade. Não possuo nada em comum com esse tipo de vocês. Ela prossegue proferindo os maiores despropósitos, deixando todos ainda mais revoltados. Abismado, Eduardo diz. Você enlouqueceu! Totalmente demente! Por que fala assim deles? São seus filhos! Como se estivesse se purificando, Laurinha assevera. Não desejo esses filhos. Eles não possuem nada comigo. Que sigam vivendo na sarjeta, pois são idênticos ao pai. Sou completamente distinta. Vocês dois são a pior parte de mim. Sinto vergonha de vocês. Sem saber como reagir, Eduardo diz. Retiremo-nos daqui. Vocês não fazem jus a ouvir essas insanidades. Laurinha se aproxima dele e assevera. E você, hein? Você foi a maior frustração da minha existência. Prefere a sucateira. Mas mesmo assim você se sai melhor que eles. Você simula melhor. Possui uma fina camada de verniz, mas por baixo jazem os mesmos instintos. Ela fita cada um deles e acende as escadas, como se nada tivesse transcorrido. Que nota de 0 a 10 a Maria do Carmo faz jus? Deposite sua resposta nos comentários. Surge para você mais um vídeo surpreendente da telenovela. Clique para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.